Olá, meus amores! Hoje, em nossa série semanal do Eu Conjugo, Tu Conjugas, eu trouxe, digamos assim, um episódio especial. Eu gostaria de pedir a você que está me ouvindo agora que fique até o final deste vídeo, porque eu quero fazer um pedido especial a você. Primeiramente, observe que aqui em cima eu coloquei como título deste vídeo o verbo usucapir e o PL 252/2003, que é o projeto de lei que tenta, ou que vai tentar disciplinar os concursos públicos no Brasil. Vamos lá, nós vamos conversar um pouquinho sobre o verbo usucapir. Primeiramente, veja, esse verbo você vai encontrá-lo quem estuda para concurso público, né, e se depara com a matéria de direito civil no capítulo, observe aí, ó, no capítulo 2, né, quando fala da aquisição da propriedade imóvel, ele fala da uso capião. Né? E aí tem a definição no artigo 1238 do que é a uso capião. E antes que alguém me pergunte, né, esse substantivo uso capião, ele é, hoje os dicionários atestam ser de dois gêneros, portanto, a uso capião ou uso capião. Antes que alguém me pergunte, isso aqui, a origem desse vocábulo é latino, e no latim ele é um vocábulo feminino, mas hoje no português se admitem os dois gêneros. Mas não é isso de que nós estamos falando, eu estou falando aqui da conjugação do verbo. Vamos lá. Suponha que em algum lugar desse país, né, um determinado aluno foi orientado por um professor de língua portuguesa, e o professor de língua portuguesa, antes de falar sobre o verbo usucapir, fez uso do dicionário OAS da língua portuguesa, famosíssimo dicionário. Vamos lá, como é que o dicionário OAS resolveu, ou aliás, orienta a conjugação desse verbo. Observe, né? Ele diz que é um verbo regular, presente indicativo, eu usucapo, tu usucapes, ele usucape, né? Nós usucapimos, vós usucapis e eles usucapem. Esse é o mesmo entendimento que está aqui, ó, neste livro aqui, dicionário OAS de conjugação de verbos, tá? Do José Carlos de Azeredo. Ele fala que o verbo usucapir segue o mesmo paradigma de conjugação do verbo partir. Está aqui na página 36, né, desse livro. Eu não sei qual é a edição que eu tenho aqui, mas bem, enfim, é desse dicionário aqui. Ele diz que é do verbo partir. Portanto, o dicionário OAS diz que é um verbo regular. Muito bem. Suponha que num outro local do Brasil, do país, um outro aluno foi também orientado por um professor de português. No entanto, o professor resolveu, ou não consultou o dicionário OAS, resolveu consultar um dicionário Aurélio, que é digamos, uma grande autoridade, né, na língua portuguesa. Hoje, quando alguém quer falar sobre português, você fala sobre o dicionário Aurélio. Observe o que é que o dicionário Aurélio fala sobre o verbo usucapir. Observe, né? Ele diz que é do latim, papapau. Agora, observe o finalzinho. O Aurélio diz que a conjugação do verbo é igual ao verbo que abolir, percebeu? Igual ao verbo abolir. Aí você, em dúvida, foi ver o que era o verbo abolir. Vamos lá, o que é que o Aurélio fala sobre o verbo abolir. Aí ele vem dizendo aqui, bababá, e lá no finalzinho, observe, tem assim, defectivo, não tem as formas em que o L da raiz se seguiria a ou o. Então, por exemplo, ele está dizendo que não tem a primeira pessoa do singular do presente indicativo. Muito bem. Aí você diz assim, olha, né, quero saber, ele disse que é igual ao verbo abolir, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar o verbo abolir. Aí você resolveu usar o verbo abolir. Observe essa imagem agora que eu extraí do aplicativo do dicionário Aurélio. Se você quiser baixar no seu celular, saiba que vai ter uma limitação de pesquisa. Eu acho que ele deixa somente 50 pesquisas, depois ele vai cobrar. Mas olha, né? Observe aí. Aí você olhou o verbo abolir. Aí tá lá, ó. Tu aboles, ele abole. Não tem o eu, percebeu? Nós abolimos, vós abolis e eles abolem. Muito bem. Por este raciocínio, aí você vai dizer, agora eu entendi. Né? O aluno está sendo orientado numa boa, puxando o dicionário Aurélio. Por esse raciocínio, observe, o verbo usucapir vai ser conjugado assim, ó. Eu não tem, tu usucapes, ele usucape, nós usucapimos, vós usucapis e eles usucapem. Não é isso? Perfeito. Aí, para sua surpresa, de repente você resolveu consultar no mesmo aplicativo o verbo usucapir lá do Aurélio. Olha o que acontece lá no Aurélio. Observem aí a imagem. Opa! Opa! O que aconteceu é que no presente do indicativo do aplicativo do dicionário Aurélio, nós temos somente nós usucapimos e vós usucapis.
Aí você vai dizer, caramba, professor, que maluquice. Calma, terminou ainda não. Aí você resolveu, imagine que nós vamos ter um outro aluno em outra parte do Brasil, cujo professor resolveu olhar o dicionário Michaelis. Vamos olhar aí a imagem do dicionário Michaelis. Aí, ó, o dicionário Michaelis foi, né, ao encontro do pensamento do aplicativo do Aurélio. Observe, ele está dizendo aí que nós usucapimos e vós usucapis. Você vai dizer, caramba, professor, que é o pensamento, presta atenção, que está nesse livrinho aqui, ó, da professora Maria Aparecida Rian, de conjugação de verbos em português prático e eficiente, que ela vai dizer que o verbo usucapir segue a ideia do verbo adir. Então, o que é que acontece? Esse verbo usucapir só vai ser conjugado, portanto, quando eu tiver a letra I. Se eu não tiver a letra I, ele não vai poder ser conjugado. Muito bem. E agora? Agora, aí você pergunta, professor, e aí? Pois é. Veja e preste muito bem atenção porque que eu pedi que você ficasse até o final desse vídeo, embora seja um vídeo longo, na internet hoje tudo que é longo ninguém vê, ninguém assiste, é 1 minuto ali, se acabar, passado 1 minuto o povo, né, tem um troço, mas veja, você pode dizer, professor, não tem nada a ver com isso. Primeira pergunta que você vai fazer, professor, sei quem tá certo, para mim tá todo mundo certo aqui. Eu seguiria, sinceramente, pelo que eu vi, já pesquisei, né, a ideia de pensamento de que o verbo usucapir, ele é defectivo, parece-me que ela é a mais consolidada. Pelo que eu vejo, a ideia mais consolidada é a ideia de que realmente é o que se segue aqui, tanto é que o Aurélio fala assim, não é? O Aurélio fala assim, desculpe, o Aurélio é o aplicativo fala assim, a Maria Aparecida fala assim, o Michaelis fala assim. Então parece-me que a ideia é de que ele é um defectivo, tá? Em que no presente indicativo nós só vamos ter o nós e o vós, mas isso é uma porta aberta para você se ferrar. Isso aqui é uma porta aberta para bancas, com todo respeito, escrotas por esse país afora. De repente, quando eu falo banca, é alguém que preparou uma prova. Pegue o entendimento, por exemplo, do dicionário Wise e cobre de você. E aí você que estudou pelo outro entendimento errou. E aí? Faz o quê? Faz aí nada. Você chora, se lamenta. Imagine você que se preparou 2, 3 anos para um concurso público, né? Que investiu grana, dinheiro, tempo, emoção para fazer um concurso público e se depara com isso. Como é que você faz? Chora, né? Chupa dedo, acabou. E aí, por que eu pedi que você ficasse até o final? Porque você pode dizer, professor, não tem nada a ver com isso. Não, talvez você não tenha, mas talvez seu filho tenha. Talvez você veja seu filho sendo eliminado num concurso público por uma situação dessas. E essa é apenas uma das tantas situações, por exemplo, em língua portuguesa, em que aparecem entendimentos diversos. Isso vai mudar? Não. Mas isso precisa ser disciplinado, né? Eu mandei, inclusive, mensagem pro relator do PL 252, que é o professor Luiz Flávio Gomes, que no momento está adoentado, mas a assessoria dele já recebeu, inclusive dando sugestões. Qual é o meu pedido para você? Mande um e-mail para o seu deputado, nem sei se você se lembra do deputado em quem você votou, cobrando que o seu deputado coloque esse PL para votação. Porque esse PL é de 2003, está parado. Cobre do seu deputado, sabe por quê? Porque amanhã a vítima pode ser você. Amanhã pode ser que seja seu filho eliminado por conta de uma questão. Aí é o verbo usucapi, poderia ser outra situação. Tantas outras situações como eu já vi. E eu tenho certeza que outros professores de português já viram, em que bancas cobram determinados entendimentos, mandam-se recursos às fartas e eles, com todo respeito, cagam para você. Então é hora de você agir, é hora de você usar sua cidadania. Mande seu e-mail, cobre do seu deputado. É isso aí. Compartilhe esse vídeo com alguém para que as pessoas também façam e exerçam a sua cidadania. Para todos vocês, um grande abraço.